dia, irmãos. Graça e paz do Senhor. Prazer ter vocês aqui conosco nesse domingo de Páscoa. Queria desejar uma ótima manhã para você desde já. E nós vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Queria trazer uma palavra para você, se você está com a sua família. Quero te convidar desde já para parar de fazer tudo que você estava fazendo e dar atenção e ouvidos ao Senhor agora, nesse momento, ao Espírito Santo. Então, em Mateus 18, no versículo 20, fala assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Irmão, você que está aí na sua casa, o Senhor ele está com você nesse momento, Ele está no meio da tua família, Ele está no meio dos seus, e eu queria te convidar a dar essa liberdade para Ele nesse momento. Nós sabemos que é um culto diferente do que nós somos habituados, nós gostamos de estar juntos, próximos, como igreja, mas no momento eu queria que você aproveitasse esse momento aí na sua casa, onde você está com a sua família, e nós aqui cultuando ao Senhor, vamos fazer o mesmo, para que a gente consiga transmitir aí para você aquilo que o Senhor está derramando sobre nossas vidas. E eu quero te convidar a orar nesse momento comigo, fechar os seus olhos, dar essa liberdade ao Senhor, para que Ele ministre cura aí na sua casa, para que Ele ministre restauração, para que Ele ministre portas abertas, para que Ele ministre cura interior, para que o Senhor te leve a adorar Ele intensamente, assim como nós sempre fazemos como de costume. Amém? Feche seus olhos onde você estiver aí, com a sua família, e vamos exaltar e clamar pela presença do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque ainda assim, em meio às dificuldades, nós podemos adorar o Senhor, nós temos a liberdade de exaltar o Senhor onde nós estivermos, Pai. Nada vai nos impedir, Senhor, de proclamar, Pai, que o Senhor reina no nosso lar, o Senhor continua reinando na nossa família, o Senhor continua reinando, Pai, no nosso trabalho, o Senhor continua reinando na nossa vida. E ainda que nós estivemos separados, Pai, fisicamente, espiritualmente nós estamos conectados como igreja, Senhor. Cada irmão, cada célula, com os nossos pastores, como igreja nós continuamos sendo um só, em nome de Jesus. E o Senhor tem liberdade, Espírito Santo, para nos tocar nesse momento e levar esses irmãos a uma adoração intensa, independente do lugar onde eles estejam, em nome de Jesus. Eu te convido a adorar e cultuar ao Senhor nesse momento, irmãos. Amém. Aleluia! Seja exaltado, Jesus. Tu és o nosso leão e nós declaramos que as nossas casas estão abertas para que entre o Rei da Glória. Aleluia! Abram as portas para que entre o Rei. Aleluia!
irmãos, quero te convidar você nesse momento a orar junto com a sua família. Nós vamos orar juntos a palavra de Deus neste domingo de Páscoa. E eu quero te convidar a nós orarmos o Salmo 23 nesse momento. Então junte a sua família, pegue a sua Bíblia, vamos orar e declarar o Salmo 23 sobre as nossas famílias. Salmo 23, a partir do verso 1, Davi ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso e Ele refrigera minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, nesse momento nós oramos em família, neste domingo de Páscoa, Senhor, nós te louvamos ao Cordeiro, que também é o nosso pastor. Nós declaramos que não teremos falta de nada, declaramos que o Senhor está conosco, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. Nós cremos que o Senhor unge a nossa cabeça, nosso cálice transborda, Jesus. Nós cremos que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão, nos perseguirão todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós oramos a Tua palavra, porque cremos que ela é a verdade, e o Senhor está conosco todos os dias, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus é o nosso pastor, mas na Páscoa nós também vemos Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em Filipenses nós aprendemos que tem que haver em nossos corações o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Jesus foi o Cordeiro que se entregou, que se ofertou por nós. E que então que este domingo de Páscoa seja um momento onde nós possamos expressar gratidão pelo Cordeiro que se entregou por nós. E uma característica de alguém que é grato é que essa pessoa se entrega, ela responde a esse objeto de gratidão. É por isso que nesse momento eu quero te lembrar, irmão, para você ser generoso, para você ter o mesmo sentimento de gratidão que houve em Cristo Jesus ao se entregar por nós. Então que você possa nesse momento, através do seu aplicativo, do celular, ou simplesmente nesse momento colocar no seu coração a você contribuir, a ser dizimista, a ser ofertante com a obra do Senhor. Assim como Jesus ele se ofertou, eu quero te convidar nesse momento a você colocar no seu coração a dizimar e ofertar, a pensar no próximo, a pensar no coletivo, a pensar na igreja. Jesus um dia se ofertou por pensar na sua igreja, e em nós tem que haver esse mesmo sentimento. Então que a gratidão que enche os nossos corações neste domingo de Páscoa possa te motivar a se manter fiel ao Senhor, mesmo diante essa crise que estamos passando. Eu não sei como está você no seu emprego, na sua situação financeira, mas eu sei que o Senhor pode encher o seu coração de gratidão nesse momento, para que você permaneça fiel nos dízimos e na oferta. Eu creio que o Senhor pode te usar para abençoar a sua igreja, para abençoar a sua família, para abençoar o próximo, através desse ato de fé, do seu dízimo, da sua oferta. Aqui embaixo na descrição do vídeo e também no próprio vídeo nós estamos colocando a conta bancária da igreja. Você pode estar vindo até o prédio da igreja, você pode estar entrando em contato através do WhatsApp da igreja, nas redes sociais, Instagram, Facebook, para encontrar a melhor forma de dizimar e de ofertar, mas não deixe de se envolver neste momento na igreja, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida financeira neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus provedor, Pai. E eu sei que muitos estão passando talvez um tempo de dificuldade, um medo de dizimar, de ofertar, mas eu creio que a fé move montanhas. Então o Senhor pode mover a empresa, o trabalho, as vendas de cada irmão nesse momento, Pai. Honre a fé desses irmãos, lance fora todo o medo com o teu amor, Jesus. E que a tua igreja possa prosperar no meio da crise, como nunca prosperou antes, em nome de Jesus. Amém e amém.
Irmão, neste momento nós vamos para a palavra. Eu quero te convidar a você desligar o seu celular, deixar ele de lado. Não sei se você já está pensando em preparar o almoço ou como você vai fazer nesse momento, mas não se distraia. Não perca esse momento, dê toda a atenção e todo o foco à palavra. Como se você estivesse aqui presente no culto, assim que você dá essa atenção, também na sua casa, no seu sofá, no seu celular ou na sua televisão, dê a mesma atenção. Não se distraia em nome de Jesus. Olá, a graça e a paz do Senhor, a você que está nessa manhã de domingo, manhã de Páscoa, você que está na sua casa com toda a sua família. Eu louvo a Deus por mais um dia nós estarmos juntos. Quero confessar que eu estou morrendo de saudade de nos reunir como igreja. Eu estou morrendo de saudade dos irmãos, de compartilhar, até de abraçar. Tem muita gente que fala que eu não gosto de abraçar. Claro que eu gosto de abraçar e principalmente de ser abraçado. Estou com saudade de todo mundo. Muito durante a semana tenho me comunicado com muita gente, encontrado com alguns, atendido algumas pessoas e todos têm o mesmo sentimento, O desejo logo que tudo isso acabe e que logo a gente possa nos reunir, e o dia que isso for liberado, em nome de Jesus, vai ser breve, nós vamos fazer um grande culto aqui para glorificar o Senhor, nos reunir e, se Deus quiser, nos abraçar muito em nome de Jesus, viu? Mas eu quero pedir a você, nesse momento, o Mateus acabou de falar isso, mas eu quero reiterar isso, pedindo que você possa prestar muita atenção, O grande problema nos cultos, nos lares, é que naturalmente, estava fazendo uma reflexão essa semana, naturalmente, num culto normal no prédio da igreja, diz que você só assimila 30% daquilo que foi pregado. Então, quer dizer, de uma hora, somente 30% daquilo que foi ministrado você assimila diretamente, tá? Agora, nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos na nossa casa, cultuando o Senhor, ouvindo aqui a palavra do Senhor, é que a gente não se distraia, porque é muito mais fácil se distrair dentro de casa, É o gato passando, o cachorro, o vizinho, a comida, ou você está ali na internet querendo mandar mensagem. Então, eu queria pedir encarecidamente que você possa procurar nesse momento tomar muito cuidado e prestar muita atenção, porque toda vez que a palavra de Deus é exposta, é como um baú de tesouro que é aberto na sua frente. Só que depende de você pegar aquele tesouro. Então, palavras poderosas, palavras que são chaves para mudar a sua vida, a tua história, vão ser colocadas diante de você. E agora é importante você assimilar tudo que for necessário para que a sua vida seja transformada em nome de Jesus. Bom, hoje é Páscoa, domingo de Páscoa, e nós estamos aqui celebrando a morte e a ressurreição de Cristo. E eu queria compartilhar um pouco para toda a igreja o que é a Páscoa e qual a importância da Páscoa. Porque para muita gente a Páscoa ela é um feriado religioso e um dia para comer chocolate e comer um monte de coisa. Não que seja errado comer chocolate, não que seja errado estar nos reunindo como família, comer, de forma alguma. Mas é muito importante você entender qual é o verdadeiro significado da Páscoa e o porquê Deus estabeleceu a Páscoa. É importante entender também que Deus estabeleceu a Páscoa lá no Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito. Ali foi um estabelecimento da Páscoa, conhecida como Páscoa judaica, e Jesus, ele estabelece a Páscoa, dá continuidade na Páscoa, porque existe um simbolismo, existe um princípio poderoso e espiritual transformador na Páscoa. Então é importante nós entendermos o porquê da Páscoa. E eu queria falar sobre a história do povo judeu quando saiu do Egito. Sabe, a Páscoa, ela fala do povo que foi liberto da escravidão do Egito. A Páscoa, ela conta a história lá no livro de Êxodo, que o povo hebreu, ou seja, os judeus, eram prisioneiros ou escravos na terra do Egito. Vale lembrar que a terra do Egito não é a terra prometida. A terra prometida era uma região que hoje é conhecida como Israel ou Canaã, é a terra do povo judeu. Mas naquele momento eles eram escravos do faraó, do Egito, e agora eles não tinham liberdade nenhuma. Porque você sabe que escravo é aquele que não tem direito a nada. Ele não tem direito de ir e vir, ele não tem direito de escolha, Então ele é obrigado a se sujeitar a uma servidão, e era assim
que os escravos judeus viviam. Então olha que terror, que angústia, que sofrimento. E isso foi por vários e vários anos dessa forma. Mas a Páscoa, ela foi instituída justamente no momento em que Deus traz a libertação do povo da escravidão do Egito e conduz esse povo em rumo à terra prometida. Sabe? Deus, ele entra na história justamente nesse momento onde o povo estava sendo oprimido por Faraó, escravo de Faraó, e Deus entra nessa história para cumprir uma promessa, para Deus estabelecer ali o que ele já havia manifestado e prometido a Abraão, que era o pai dessa nação toda, que agora está no Egito. Também, nesse momento, para que Deus possa libertar o povo do Egito, Deus, ele levanta um libertador, que é Moisés. Todo mundo conhece praticamente essa história. E Moisés vem até Faraó e fala: olha, o meu Deus, o grande eu sou, ele está falando que é para você libertar o povo dele. Mas todo mundo sabe que Faraó endureceu o coração e não queria perder, porque ninguém gosta de perder, logicamente. E Faraó disse: não, eu não vou libertar, porque eu sou o rei do Egito, eu sou todo poderoso e não estou nem aí para Deus. E aí Deus vem agora com um juízo e estabelece ali as pragas do Egito. Nesse momento Deus derrama 9 pragas. O porquê da praga? Eu estou assim, só contextualizando você a respeito dessa história para você entender melhor o que Deus vai falar conosco através dessa palavra. Cada praga que Deus mandou sobre o Egito, né, que era um juízo, é para destruir a idolatria do Egito e também para, vamos colocar para Deus desestabilizar todo o Egito. Cada praga representava um deus, por isso que você tem a praga das rãs, a praga do Nilo, né? A praga das chagas, a praga da escuridão, porque na verdade o Egito eles eram idólatras de vários deuses, então cada deus ali foi sendo destruído, o poder e a autoridade daqueles deuses eram destruídos, e aí Deus estabelece ali as 9 pragas. O Egito sofre muito, mas é importante entender que nesse momento o povo de Deus era guardado. Mas aí, antes de terminar todas as pragas, que é a 10ª praga, que seria a última praga, que é o momento onde Deus derramaria o juízo final sobre o Egito, que é a praga conhecida como praga dos primogênitos. Tudo isso está lá no livro de Êxodo, né? A partir do capítulo 1 em diante, você vai conhecer toda essa história. Eu estou aqui só dando um pano de fundo para você se situar no que eu estou dizendo. Antes de Deus estabelecer a última praga, que é a praga dos primogênitos, ou seja, haveria ali um espírito de morte liberado sobre o Egito, e todo primogênito de cada casa, de cada família, ou seja, o primeiro nascido na casa, o primeiro homem nascido na casa, ou o primeiro animal nascido do rebanho, seria morto. Mas antes, no dia anterior, a última praga, o último juízo ser derramado sobre o Egito, Deus estabelece a Páscoa bem nesse momento. Por quê? Porque lembra, a Páscoa fala da libertação de um povo escravo, para Deus levar esse povo para o Egito, para tirar da escravidão, e levar à terra prometida. Antes da 10ª e última praga, que seria ali, né, a cartada final de Deus, Deus estabelece a Páscoa. E a 10ª praga seria justamente para que Deus finalizasse ali aquele processo de libertação. Mas antes disso, Deus dá uma direção ao povo judeu. E essa direção está dada ali no capítulo 12 de Êxodo, do versículo 1 em diante. Diz assim o texto, se você puder abrir na sua casa, diz assim, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Primeiro mês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, e cada um para a sua casa. Se a família for pequena demais, para um animal inteiro, deve dividi-lo com seus vizinhos mais próximos, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer.
O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. Preste atenção no que você está lendo. Sem defeito. E pode ser um cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nos quais vocês comeram o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas, vísceras, não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Bom, nós acabamos de entender que a Páscoa fala de libertação, da onde Deus havia uma promessa sobre aquele povo. Essa promessa foi dada a Abraão, pai de toda aquela nação. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os teus 12 filhos, e hoje, tempos depois, nós temos ali milhares de pessoas vivendo como escravos no Egito. Mas havia uma promessa, a Canaã, a terra prometida. O Egito não é o lugar do povo de Deus. Então Deus vem agora e vai arrancar aquele povo do Egito e levar para a sua promessa, para o centro da tua vontade. Mas para isso tinha que vencer Faraó. Aquele povo estava debaixo da autoridade de Faraó. E Deus vem agora e se levanta para destronar, para destruir ali Faraó e todo o Egito, para tirar o seu povo. Essa fase, esse momento é conhecido como a Páscoa do Senhor. E no momento em que Deus estabelece a Páscoa, um dia antes, a Páscoa ela é anterior à última praga, ao último juízo de Deus sobre a terra do Egito. Deus estabelece a Páscoa para mostrar para o povo quem ele era. Tanto que nós terminamos o texto dizendo, Deus falando assim, eu sou o Senhor. Bom, do que tudo isso nos ensina e o porquê Deus às vezes é tão detalhista e Ele coloca elementos nesse momento, porque isso foi instituído uma festa. A partir desse momento a Páscoa começou a ser celebrada e até os dias de hoje todo judeu celebra a Páscoa, não como nós a celebramos, porque a Páscoa ela aponta para Cristo, mas nós hoje celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Mas até hoje entre os judeus é celebrada a Páscoa. Por quê? Porque esse foi um marco, foi uma virada na história do povo do judeu. A partir daquele momento, o povo judeu nunca mais foi o mesmo. Então, a Páscoa, ela simboliza um momento de mudança, uma passagem, um momento de um ciclo mudando. É justamente para que, é isso que aponta a Páscoa. E é interessante os elementos que Deus usa para a Páscoa. Lembre-se, toda a Páscoa aponta para Cristo. Apesar de essa história ter acontecido ali por volta de 1500 anos, um pouco até mais, antes de Cristo, ou seja, nós estamos falando aí de 2500 anos atrás, tudo isso já apontava para Cristo e a obra que Ele faria na cruz. O que significa isso? Perceba que a primeira exigência de Deus para que a Páscoa fosse celebrada, percebe que era uma celebração, era uma festa. Teria que ser numa casa, toda a família reunida, toda a família ali em volta. Eles iriam se alimentar, eles iam comer, eles iriam celebrar. Toda a família, é justamente isso que nós estamos fazendo nesses dias.
Eu louvo a Deus porque Deus está nos permitindo compartilharmos nesses dias em família. Nós fazemos isso no prédio, logicamente, mas nesses dias aprove a Deus, por conta de tudo isso que está acontecendo, nós podemos celebrar a Páscoa e cultuar a Deus nas nossas casas em família. Você que está aí na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, ou com seus filhos, ou sozinho, com seu irmão, não importa. O importante é que você faz parte dessa história. Aquilo que Deus estabeleceu há milhares de anos atrás, nós ainda estamos cumprindo para a honra e glória do Senhor. E essa celebração tinha alguns aspectos poderosos, que têm significados espirituais que são transformadores para a nossa vida. A primeira coisa que nós aprendemos nisso, que a exigência de Deus é que deveria ser celebrado dentro das casas e um cordeiro deveria ser sacrificado e toda a família se alimentar desse cordeiro. Mas não era um cordeiro qualquer, era um cordeiro sem defeito. O texto diz, tinha que ser macho sem defeito. Isso aponta para a obra de Cristo. É interessante que ele era comido em família. Esse cordeiro não podia ser alimentado sozinho. Isso aponta para a igreja, para aquilo que nós estabelecemos como igreja do Senhor. Por quê? Porque não dá para ficarmos sozinhos, né? O próprio Deus, quando olhou para Adão, falou, não é bom que o homem viva só. E ele colocou a mulher para que eles pudessem conviver juntos e criar uma família. Isso aponta para aquilo que nós vivemos como igreja do Senhor nesses dias. Tinha que ser em família, e se a família fosse pequena, tinha que ajuntar do vizinho para que todos pudessem compartilhar isso. Isso é maravilhoso. Mas o que é interessante nesse texto é que esse cordeiro sem defeito, ele aponta para Cristo. Quando João Batista está batizando, e Jesus lá no livro de Mateus chega, a Bíblia diz que quando Jesus olha, João olha para Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perceba que João Batista já tem a revelação de quem é Cristo, apontando para o cordeiro que estava sendo sacrificado no dia da Páscoa. Não sei se você sabe, mas Jesus morreu na Páscoa, apontando para esse cordeiro sem defeito. O que isso significa para nós? Que primeiro, lembre-se, aquele povo era escravo. Aquele povo estava subjugado a uma servidão. E eles não poderiam simplesmente levantar e falar, vamos embora, pronto, acabou. Não. Alguém teria que ser punido para que aquele povo fosse liberto. E esse cordeiro aponta justamente para isso. Um inocente sendo punido no lugar de um pecador. Isso aponta para Cristo e o que Ele fez por nós na cruz. Na cruz do Calvário foi Jesus sendo punido. Ele era o cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado, mas que entrou no meu e no seu lugar para que eu e você pudéssemos ser libertos da escravidão, porque o Egito significa escravidão, é o que muitos vivem hoje debaixo do pecado. Então isso mostra, e Deus já queria trazer na mentalidade daquele povo a ideia de que um inocente precisava morrer para que um pecador fosse salvo. Porque eu vou te falar uma coisa, aquele povo não saiu e não foi liberto do Egito porque eles eram bonzinhos. Em nenhum momento você vai ler nas Escrituras que Deus exalta as qualidades morais do povo que estava no Egito, não. Mesmo eles sendo escravos, sabe o que acontecia? Eles continuavam pecando. Você acha que não tinha pecador? Alguns historiadores dizem 2 milhões, outros dizem 3 milhões, mas não importa a quantidade, o importante é o seguinte, tinha muita gente. E provavelmente no meio daquele mundaréu de gente, tinha homem traindo esposa, tinha mulher traindo marido, tinha filho desobedecendo o pai, tinha alguém roubando, tinha alguém vendo pornografia, provavelmente tinha pecadores no meio daquele povo. Aquele povo não era santo, maravilhoso, não, mas isso mostra para a obra da cruz e para a graça manifesta de Cristo na cruz, porque Deus não libertou aquele povo porque aquele povo era bonzinho e merecia ser liberto. Deus libertou aquele povo porque Deus tinha uma aliança e amava aquele povo. Apesar da época da graça ser tempos depois, após Jesus
ter vindo ao mundo, a graça de Deus já se manifestava em toda a história, porque aquele povo não merecia sair do Egito, mas Jesus Cristo morreu na cruz justamente para mostrar para nós que nós não merecíamos, mas Ele é o inocente que morreu no lugar do pecador, e esse pecador sou eu e você. Que obra gloriosa que nós podemos glorificar. Isso é a Páscoa, isso é o que estamos celebrando no dia de hoje. Hoje eu posso glorificar o nome do Senhor, porque Ele tomou sobre si. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 53, nos versículos 4 em diante, olha que texto maravilhoso: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos como castigado por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que texto maravilhoso profetizado por Isaías, quase 700 anos antes de Cristo nascer, já apontando para a obra redentora de Cristo. Jesus morreu na cruz, Ele assumiu na cruz, Ele assimilou para Ele aquilo que seria para nós. É como se alguém tivesse apontado uma arma para nós e dado um tiro, mas na hora em que o tiro viesse em nossa direção, Cristo pulou no meio entre eu e o tiro, e assumiu aquele tiro no peito, e morreu no meu e no seu lugar, para manifestar o amor de Deus. Por isso nós estamos celebrando a Páscoa hoje. É o Cordeiro que morreu e ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Por isso que João, quando vai expressar esse amor, ele escreve: porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque esse amor é inexpressível de forma natural, entender que alguém pudesse pular na frente da minha pessoa para me salvar, mas foi essa obra de Cristo na cruz. Por isso, se algum dia você achar que você não é amado e que ninguém se importa com você, eu quero te dizer: Deus se importa ao ponto de entregar o seu próprio Filho na cruz, para que você pudesse ter a vida eterna e viver com Ele no céu. Essa é a obra redentora de Cristo na cruz. Esse é o Cordeiro que estava sendo imolado todas as Páscoas ali naquele dia, e é isso que nós estamos celebrando no dia de hoje. Mas o texto diz que após a morte desse Cordeiro, algo deveria ser feito. O sangue desse Cordeiro tinha que ser passado nos umbrais e nas portas, nas janelas, porque o espírito de morte viria sobre o Egito, mas que na hora em que ele chegasse na casa onde haveria o sangue, o espírito não teria legalidade. Aquele espírito de morte não teria liberdade para entrar e trazer a morte e tristeza para aquela casa, porque o sangue do Cordeiro estava na porta. Sabe, isso aponta para aquilo que Cristo fez na cruz. Aquela casa estava remida. Sabe o que significa isso? É o seguinte: a palavra remido significa perdoado ou liberto. Ou seja, o sangue, o espírito de condenação e morte, o espírito de juízo, estava vindo sobre o Egito. Mas na hora que ele encontrava uma casa onde o Cordeiro morreu lá dentro, e aquele Cordeiro, o sangue estava na porta, quando ele chegava e encontrava o sangue, ele tinha que passar por cima e não atingir aquela casa. Olha que coisa maravilhosa, porque agora aquela casa estava liberta do pecado, liberta do espírito de morte, e agora o preço foi pago. Quando Jesus estava na cruz, uma das suas últimas palavras foi: está consumado. Isso aponta para algo que acontecia na época do próprio Jesus. Quando alguém era condenado por um crime, ele tinha que pagar pelo crime. Ele tinha uma sentença e ele era preso. Quando ele cumpria essa sentença, depois de cumprir a sentença, agora ele tinha que sair da cadeia. E quando ele saía da cadeia, colocava-se uma placa em cima daquela cadeia onde ele ficou preso durante muitos anos: está consumado, ou seja, ele não deve mais nada, porque o preço foi pago. Quando Jesus estava na cruz, sofrendo, sangrando, todo o pecado da humanidade vindo sobre ele, a angústia era tanta, mas ele gritou: está consumado. Naquele momento, ele estava dizendo que eu e você não precisávamos mais sofrer, porque o sofrimento estava sobre a vida dele. Que eu e você não precisávamos mais nos desesperar, porque ele estava assumindo essa responsabilidade na cruz. E que agora, para mim e para você, nós temos a esperança da vida eterna.
Nós estamos vivendo épocas de pânico. Eu tenho conversado com colegas nossos aqui da igreja, irmãos que são psicólogos, psicólogas, pessoas envolvidas com isso. E está me dizendo, pastor, existe uma demanda muito grande de trabalho hoje por conta das pessoas em pânico. As pessoas estão desesperadas. Hoje, as pessoas, o espírito do pânico, do medo se apoderou de muitas pessoas. O número de pessoas com depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, está crescendo assustadoramente. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm esperança. Estão desesperadas, achando que o mundo vai acabar, que o apocalipse está chegando, que nós não temos mais saída, que esse mundo vai de mal a pior. Mas eu quero te falar de uma coisa. E aí as pessoas têm me perguntado, e você, pastor? Você está assim? Eu tenho dito, claro que não. Porque aquele que está em Cristo, ele está confiando no Senhor. A nossa esperança não está nesse mundo, a minha esperança é Cristo. E a esperança em Cristo me traz alegria. O mundo jaz no maligno, mas eu e você somos de Cristo. E nós podemos descansar no Senhor e confiar nele. E não nos desesperarmos, não ficarmos ansiosos, sem dormir à noite. Fala preocupados, meu Deus, o que será de nós amanhã? Porque há um Deus todo-poderoso que cuida de mim e de você. Um Deus que se preocupou em colocar o Filho na cruz, o Cordeiro morrer, para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Esse Deus é tão poderoso para me dar qualquer coisa que for necessário para mim nesses dias. Então não se preocupa, não fique ansioso, não fique desesperado, não fique sem dormir à noite pensando no amanhã, porque o Senhor cuida de você. Não se preocupa com isso, porque uma obra foi feita, um preço foi pago, está consumado, isso está sobre a tua vida. Esse sangue também aponta para um sinal de propriedade. É um sinal de propriedade, porque esse sangue, ele primeiramente, ele é a provisão da salvação da morte. Quando o espírito de morte, o espírito de juízo viesse e entrasse, chegasse diante daquela casa, onde aquela casa o cordeiro morreu e o sangue está na porta, o espírito não tem mais legalidade. Eu quero te dizer uma coisa, o mundo pode estar vivendo algum tipo de juízo, o mundo pode estar condenado no maligno, mas eu e a minha casa servimos ao Senhor, você e a sua casa servem ao Senhor. E eu quero te dizer que sobre a tua casa está o sangue do cordeiro e você não deve se preocupar com nada disso. Descanse no Senhor e viva a provisão completa dele em nome de Jesus. Esse sangue aponta também para o símbolo de propriedade de Cristo. No livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, falando a respeito de Cristo e da sua obra, olha o que Paulo escreve à igreja de Corinto. Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que há de vir. Há um selo. Você é propriedade exclusiva de Cristo. Há um selo sobre a tua vida espiritual. Todo aquele que é de Cristo tem um selo. A Bíblia diz que o maligno não toca. Eu vejo pessoas, às vezes crentes, cheios de Deus, cheios de Deus, mas ainda tem medo do diabo. Tem medo que o diabo possa fazer alguma coisa na vida dele. Eu quero dizer, não se preocupe, que você é propriedade exclusiva de Deus. O sangue do Cordeiro está sobre a tua vida e a Bíblia diz que o maligno não lhe toca. Não toca naquilo que é teu, porque aquilo que é teu é abençoado. Sua casa é abençoada, seus filhos são abençoados. Tudo aquilo que é seu é abençoado do Senhor. Sabe por quê? Você é propriedade exclusiva de Jesus. Então não se preocupe. O texto diz que Ele nos selou com o sangue dele como propriedade, ele pôs o Espírito dele dentro de nós. Por isso que eu e você podemos declarar: maior que está em nós do que está neste mundo. O diabo pode aparentar ser algo forte ou poderoso, mas muito, muito, muito maior é aquele que está em mim e em você. Então eu e você não precisamos andar de cabeça baixa, nos preocupando ou desesperado, porque aonde eu piso é Cristo pisando, aonde eu falo é Cristo falando, aonde eu toco é Cristo tocando, porque maior que está em mim do que está neste mundo. Por isso que ele mesmo disse: eis que vos dou autoridade para pegarem serpentes, eis que vos dou autoridade para expulsar demônios, eis que vos dou autoridade para curar enfermos, porque essa autoridade é o Espírito de Deus habitando dentro de mim e de você. Então levante a tua cabeça e ande como filho de Deus que tem autoridade, porque na cruz do Calvário essa autoridade foi restituída sobre mim e sobre você. Então não tenha medo, creia que o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida em nome de Jesus. Mas tem alguns elementos que me chamam muita atenção nessa cerimônia de Páscoa. Eu falei que o Cordeiro tinha que ser morto em casa. Nós estamos vivendo tempos gloriosos, como nunca antes vivemos.
tempos onde estamos celebrando como família, celebrando dentro das nossas casas. O cordeiro está sendo sacrificado, já foi sacrificado, é lógico, dentro das nossas casas. E nós estamos nos alimentando desse cordeiro dia após dia. E eu louvo a Deus por isso. A Bíblia diz que o sangue tinha que ser colocado na porta. Mas a Bíblia diz que a carne teria que ser assada. Isso aponta para o processo, porque, veja que ele fala assim, não era para comer crua, mas tinha que ser assada. Isso aponta para um processo, porque haveria um processo de cozimento, um processo de preparo. Não era simplesmente um cordeiro. Você tinha que matar o cordeiro, você tinha que preparar esse cordeiro, você tinha que temperar esse cordeiro, você tinha que pôr no fogo. Havia um processo até que esse cordeiro estivesse pronto em cima da mesa. A vida cristã ela é um processo. Deus não é um Deus imediatista que aperta o botão e as coisas estão prontas. Não, isso aponta para a minha vida e para a sua vida o que está acontecendo em Cristo. Lembre-se, eles estavam no Egito e iriam para a terra prometida. Mas do Egito à terra prometida existe uma coisa chamada processo. É um processo de quebrantamento, é um processo de renovação da mente, é um processo de transformação. Lembre-se, eles moravam no Egito, eles viviam no Egito, eles eram escravos, eles pensavam como egípcios, eles comiam a comida do Egito, eles tinham as práticas do povo do Egito. Por mais que eles eram escravos, haviam práticas que eles já estavam assimiladas. E agora Deus queria levar eles para ser um povo diferente, mas para que eles pudessem ser esse povo diferente, há um processo. E muitas vezes eu vejo pessoas rejeitando os processos. Eu creio que tudo isso que nós estamos passando, nada mais, nada menos do que um processo de Deus na nossa vida. Eu fico pensando e observando como igreja, como nós estamos nos comportando. Louvado seja Deus, porque eu creio que muitos de nós estamos respondendo da forma como Deus gostaria que respondêssemos. Um processo de quebrantamento. Meu Deus, muita gente está desesperada, o que vai ser da minha vida? Mas tem muita gente quebrantada. Eu conheço gente que tem falado para mim, pastor, eu não dava tanto valor para o culto. Eu ia no culto, mas tinha dia que eu não estava com muita vontade, não ia para uma célula, às vezes faltava, estava mesmo com a dor de cabeça, tinha chegado cansado do serviço. Agora como eu sinto falta. Sabe por quê? Porque está aprendendo com Deus. Tem gente que nunca orou tanto quanto orou, está orando nos dias de hoje em família. Eu tenho conversado com muitos pais de família que falam, pastor, eu estou orando com a minha casa, eu estou orando com meus filhos, eu não fazia isso antes, mas agora eu estou fazendo. Como nós mudamos a questão dos valores, como nós estamos valorizando estar juntos. Quantas vezes nós tivemos oportunidade de estarmos juntos como igreja, em célula, e ninguém, às vezes tinha pessoas que não valorizavam. Mas agora você está dando muito valor para aquilo que você não tem. Por quê? Porque isso faz parte do processo. É Deus nos levando a uma consciência da importância de sermos igreja. Porque a maioria dos crentes não tinham consciência da importância de congregar. Mas agora que esse direito nos foi tirado temporariamente, de congregarmos por conta do que está acontecendo, como trouxe uma consciência da importância do ser coletivo. É bom estarmos aqui, é bom fazermos culto online, lives, tudo isso, mas eu quero te falar uma coisa. E isso aqui eu acredito que é unânime, pelo menos do que eu tenho conversado. Isso não substitui estarmos juntos como igreja. Não substitui. Você está na sua casa, às vezes sentado no seu sofá, às vezes ainda deitado até na sua cama assistindo esse culto, mas eu quero te dizer uma coisa. Dentro de você está dizendo, olha, é bom, é legal, a palavra é legal, está sendo bem organizado, mas nada substitui o estarmos sentados lá junto como igreja, estarmos próximos. Como temos saudade hoje de louvar a Deus juntos, como estamos valorizando, né? O abraçar o irmão, como é ruim. Hoje eu fui numa casa de um casal, hoje não, né? Perdoa. Eu fui essa semana na casa de um casal que me chamou para ir retirar o dízimo e me pediu óleo para que eles pudessem orar e ungir ali uma pessoa da casa. Só que é um casal de idosos da nossa igreja. E eu fui até a porta da casa deles e eles falaram assim, pastor, entra. Eu falei, eu não posso entrar. Eu sou um casal de idade, grupo de risco. A orientação é que eles não tenham contato. E eu, como eu estou andando, porque eu tenho que fazer, tenho que trabalhar, eu falei, eu não posso abraçar. Eles falaram, pastor, eu queria muito um abraço de vocês. Eu falei, eu sei disso. Vai chegar o tempo de nós podermos nos abraçar. Mas eu tinha que respeitar
né? E cuidar deles como um casal de idosos na nossa igreja. Mas eu quero te dizer para você, eu saí daquela visita com o coração doído. Eu orei, eu estava aqui na calçada e eles para dentro da grade da casa deles. Eu orei por eles, mas como dói não poder abraçar, como dói não poder tocar, como dói não poder compartilhar e tomar um café junto. Porque eles estavam isolados também. Falaram, pastor, entra para tomar um café pelo menos. Eu falei, eu não posso. É perigoso. Eu não quero ser irresponsável. Então, querido, como nós estamos valorizando essas coisas que eu outrora não valorizávamos. E agora isso está fazendo significado. Isso está fazendo significado para nós. Perceba como os processos são importantes. Não rejeite os processos de Deus. Creia que tudo coopera para o bem daquele que ama Deus, em nome de Jesus. A Bíblia diz que também Deus fala, precisa ter ervas amargas. Ervas amargas aponta para o sofrimento de Cristo. Porque isso aqui era um memorial, como a ceia para nós é um memorial. Toda vez que eles comessem disso, mesmo até hoje, os dias de hoje, era para lembrar do tempo difícil. Muitas vezes nós temos que ser lembrados daquilo quanto era ruim a nossa vida sem Cristo. Como é ruim, né? Esses dias eu conversando também com outra irmã da nossa igreja, ligando, né, por telefone, ela falou isso para mim, pastor, eu nunca imaginei que eu daria tanta importância para um culto como eu dou hoje. Então a gente começa a lembrar, porque isso fala do sofrimento de Cristo. As ervas amargas é para apontar para a obra de Cristo, aquilo que Ele fez na cruz. Tem muita gente achando que ela tem que sofrer, que ela tem que assumir o sofrimento. Eu quero dizer que você não precisa sofrer, porque Cristo já sofreu. Claro que existem os sofrimentos da vida. Para nós, essa quarentena é um sofrimento. Para nós não estarmos congregando como igreja é um sacrifício, é um sofrimento. Mas eu estou falando daquele sofrimento de achar o sofrimento religioso. Eu tenho que me punir. Eu tenho que me autoflagelar, porque se eu fizer isso eu vou ser aceito por Deus. Não, não precisa disso. É só você olhar para a cruz de Cristo e ver o que Ele sofreu por você. A Bíblia fala de pão sem fermento. Veja os elementos. Tinha que ser um cordeiro, tinha que estar sem mancha, tinha que ser cozido, tinha que ter ervas amargas e não podia ter fermento no pão. O fermento na Bíblia simboliza o pecado. Olha que interessante. Deus falou que a casa que receberia salvação era uma casa que não tinha o pecado. Isso aponta para a obra de Cristo que Ele fez na nossa vida. Cristo tirou o pecado. Ele arrancou o pecado. Mas é interessante que existe aqui dois aspectos. Primeiro, o pecado que Cristo tirou de nós, que é o pecado original. Por isso que João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas existe outro aspecto aqui. O pecado que eu e você temos a responsabilidade de abrir mão. Perceba que Deus fala assim, o pão tem que ser sem fermento. Então eles tinham que preparar o pão. E o que eles tinham que fazer? Não pegar o seu fermento e jogar fora. O fermento não podia nem ficar dentro da casa, porque era um símbolo do pecado. E essa atitude de tirar o fermento e colocar para fora, isso aponta para mim e para a sua responsabilidade perante o pecado. Eu e você somos responsáveis em relação a isso também. Há um pecado que Cristo tirou de nós da cruz, mas há um pecado que a responsabilidade é minha e sua, de abrir mão, de abandonar e dizer, não, eu não quero isso, de dar as costas para isso, de não brincar com o pecado, de falar, não, isso eu não aceito dentro da minha casa, isso eu não aceito na minha vida, eu não quero viver debaixo do pecado. Isso é o pão sem fermento. E também disse assim, estejam prontos para sair. É interessante que essa celebração, ela tinha que ser feita de uma forma diferente. Eles estavam prestes a sair do Egito. E agora eles tinham que comer prontos, vestidos. Pode ser que você esteja em casa agora, como muita gente está fazendo, e está assistindo os cultos de pijama. Não é pecado. Tranquilo em relação a isso. Continue aí. É domingo de Páscoa. Beleza por isso. Glória a Deus por isso. Mas nesse dia especificamente que eles estavam prontos para sair do Egito, eles tinham que estar prontos, vestidos, com cajado na mão, sandália nos pés, cingido, tudo pronto, mochila nas costas, as malas, tinha que estar tudo pronto. Por quê? Porque eles iam comer e ir embora. Eles iam comer e sair do Egito. Sabe? Deixa eu falar uma coisa para você muito séria. Infelizmente, tem muita gente que quer comer do cordeiro, mas não quer sair do Egito. Tem muita gente que quer estar na igreja, quer adorar, quer glorificar, quer estar numa célula, mas não quer sair do Egito.
não quer abrir mão do conforto. Porque eu vou te falar uma coisa, tem muita gente que é escravo, mas ainda acha que está confortável. Porque sair do Egito demanda, né, mudanças, demanda ir para um lugar que eles não conheciam. Tem algumas pessoas, naturalmente, que parece que elas têm um espírito mais aventureiro. Eu confesso a vocês que eu sou uma delas. Então eu gosto de novidade. Se pedir para eu sair daqui para outro lugar, eu não penso duas vezes no sentido de vontade de Deus. Então eu sou aventureiro. Eu gosto de conhecer lugar diferente, eu gosto de conhecer, se for para ir para um lugar que eu nunca fui na vida e experimentar coisas novas, eu não tenho problema nenhum. Amo viajar, amo experimentar coisas, mas tem gente que não gosta, tem gente que é assim, ela sempre viaja para o mesmo lugar e sempre come a mesma coisa. Essas pessoas têm mais dificuldade de mudança, naturalmente, eu estou falando isso de forma natural. Mas quando eles estavam sendo chamados para sair do Egito, estava dizendo, fala assim, ó, vai mudar um estilo de vida. Vai mudar uma maneira de viver. E vocês agora vão para um lugar para viver de uma forma diferente. Então, quando Deus fala, vocês têm que estar prontos, é o seguinte, vocês não vivem mais no Egito e não vão viver mais. E vocês nunca mais vão colocar o pé no Egito. Porque o Egito não é lugar de filho de Deus. O Egito representa o mundo. O mundo não é lugar para filho de Deus. Os filhos de Deus existe um lugar, e esse lugar chama-se Canaã, a terra prometida. Que nós possamos ter esse coração de abrir mão de práticas, de conceitos e de valores, de uma mentalidade do mundo. O mundo está desespero. Às vezes eu converso, não só eu olho para mim, mas eu tenho olhado para muitas pessoas aqui da nossa igreja, eu tenho conversado com elas, eu louvo a Deus pela vida delas, porque eu falei esses dias, eu estou me sentindo um ET. Aí uma pessoa falou assim, por quê, pastor? Eu falei, porque está todo mundo falando uma coisa e eu não estou nem aí. Esse dia eu fui numa reunião que tinha quase 60 pessoas. E aí a pessoa que estava fazendo a reunião perguntou, quantos ontem... E eram, né? Aí ele perguntou, quantos ontem assistiram o Fantástico? Só um levantou a mão. O restante era tudo crente, né? Todo mundo. Ninguém. Por quê? Porque hoje o povo está consciente que não fica assistindo essas besteiras, não fica enchendo a cabeça de ladainha, não fica enchendo o coração de coisa ruim. Por quê? Porque nós não queremos, nós não somos desse mundo, nós estamos preocupados. Ah, mas o coronavírus, isso e aquilo. Querido, nós não estamos preocupados com isso. A minha preocupação é Cristo. Uma pessoa também me questionou esses dias, pastor, você não está de quarentena? Você não tem que se proteger? Eu falei, não, querido, eu sou pastor, eu tenho que estar cuidando do meu rebanho, eu tenho que estar em contato com esse povo. Mas pastor, você tem que se cuidar. Eu falei, eu estou me cuidando dentro do que é possível. Mas você está se arriscando demais. Eu falei, o pastor dá vida pelas ovelhas. Eu não posso deixar que um vírus me prenda em casa, quando eu tenho ovelhas precisando de um pastor. É tempo da gente tomar posicionamentos e não viver nesse mundo, mas está preparado para viver aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. E eu queria concluir essa mensagem, nesse domingo de Páscoa. Você que está aí na sua casa me ouvindo. O texto termina dizendo, esta é a Páscoa do Senhor. A Páscoa fala de uma passagem, de uma mudança de si. A palavra Páscoa no original hebraico é Pessar, ou seja, passou, mudou o ciclo. É interessante que o texto lá no início fala assim, este é o primeiro mês do ano. Os judeus eles trabalhavam com 2 calendários. O primeiro calendário era o calendário religioso. Deus estava falando o seguinte, a partir de hoje é um novo ano novo. É uma mudança. A Páscoa representa isso. Um novo tempo. Um novo recomeço. Por isso que Cristo morre na sexta e ressuscita no domingo. Porque Ele está falando de um novo tempo. Ele está falando de um novo reino sendo estabelecido. De uma nova oportunidade. Toda vez que eu olho para Cristo, eu lembro da ressurreição. E toda vez que eu lembro da ressurreição, eu lembro que Deus está me dando uma nova oportunidade. A Bíblia diz que o sangue do Cordeiro, ele me torna puro diante de Deus. Quando Deus olha para mim, Ele não me vê os meus pecados, mas Ele vê o sangue do Filho dEle derramado sobre mim e sobre você. E isso me torna justo diante de Deus. Por isso hoje eu posso celebrar a Páscoa, glorificar o nome dEle. Mas eu queria justamente encerrar dizendo algo para você. A última praga era a praga dos primogênitos. Era o juízo vindo sobre os primogênitos. A Bíblia diz que Cristo era o unigênito, ou seja, o único filho. Mas Ele se tornou o primogênito.
Lembre-se de uma coisa, qual que era a última praga? Primogênito, a morte dos primogênitos, ou seja, alguém daquela família teria que morrer para proteger os demais. O primogênito morreria para que o restante ficasse salvo. Jesus se torna o primogênito para que eu e você pudéssemos ser salvos. Ele é o unigênito que se tornou primogênito para dar a sua vida no lugar de muitos. Cristo era o único filho que deu a sua vida para que o Pai fosse pai de milhares e milhares de filhos. Eu e você fazemos parte disso. Cristo morreu na cruz. A morte do primogênito estava sobre ele, porque eu e você fomos alcançados pela salvação de Cristo Jesus. E é por isso que estamos aqui nesse domingo de Páscoa, para celebrar não só a sua morte, mas a sua ressurreição, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe você. E eu queria que nesse momento nós pudéssemos celebrar a ceia do Senhor. Eu queria, como em família, aproveitar essa oportunidade, porque eu não sei, espero em nome de Jesus que a próxima ceia, que tradicionalmente é no segundo domingo do mês, nós possamos estar reunidos como igreja. Então eu quero aproveitar essa oportunidade de tomarmos a ceia em família. Você já foi orientado através das mídias sociais e das mensagens, de você preparar o suco de uva e o pão para celebrarmos a ceia. Eu queria chamar a minha esposa, minhas filhas, a minha família, para que possamos celebrar a ceia em família em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com você esse momento. Eu queria que você nesse momento, pode entrar, Rô. Minhas filhas, nós estamos aqui em família, como você está na sua família. Pode ser que a sua família seja maior ou menor, não importa. Pode ser que você esteja até sozinho na sua casa, mas você é parte dessa família. Você é parte da família de Deus. Eu quero que espiritualmente você entenda. Lembre-se, quando o cordeiro, a família era pequena, chamava os vizinhos, chamava os amigos mais próximos. Então nós estamos aqui como igreja nos reunindo. Eu aqui, você na sua casa, cada irmão na sua casa. Mas espiritualmente nós somos um diante de Deus como igreja do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. E eu queria que você pegasse os elementos dessa ceia e pudesse entender a importância desse momento em nome de Jesus. A ceia simboliza o cordeiro que foi morto, o pão, o vinho, o seu corpo que foi moído na cruz, que assimilou todo o pecado, que levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Então, ao comer desse pão, creia que você é salvo, remido e curado em nome de Jesus. Quero orar por você. Pai, nós glorificamos o teu nome, exaltamos o Senhor nesse momento tão especial. Senhor, esse é um marco para nós como igreja. Quantos estão celebrando a ceia nesse momento? Quantos estão na sua casa, nesse momento santo, com o pão, com o vinho nas mãos? Entendemos que hoje, como Páscoa, Senhor, que coisa simbólica poderosa hoje, nós estarmos celebrando a morte e a ressurreição de Cristo. Através dessa palavra entendemos o quanto é importante esse dia para nós. E eu quero abençoar os elementos dessa ceia, em nome de Jesus. Que você na sua casa possa repetir essa oração, em nome de Jesus. Fale assim: eu creio que neste momento, através desse pão, eu tomo posse da salvação e da cura que Cristo conquistou na cruz. Fale: eu creio que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, em nome de Jesus. Comei todos do pão. Também você que está com o seu cálice na mão, ore assim comigo, fala assim: eu creio que em Cristo Jesus, através do sangue precioso derramado naquela cruz, Ele me fez justo e abençoado, em nome de Jesus. Bebei todos do cálice. Senhor, obrigado por este momento. Obrigado, meu Deus, por cada vida que está nos assistindo, compartilhando esse momento conosco. Obrigado por estarmos nessa Páscoa, mesmo em meio a um tempo difícil, onde muitos estão até desesperados, desesperançosos. Nós estamos cheios de fé no nosso coração. Em nome de Jesus.
Eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua família, a bênção do Todo-Poderoso. Que Deus abençoe. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.